Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, esta casa que está sob a égide de São Vicente de Paulo e que nós temos certeza abraça carinhosamente todos os presentes, como aqueles também que estão nos acompanhando através da Rádio Sintonia no Bem. Que esta noite seja rica em bênçãos para todos nós que nos fazemos presentes ou aqueles que estão nos acompanhando pela rádio. E em especial, nós estamos direcionando este nosso expediente em favor do nosso irmão Eubani Gomes Pereira, que está completando 7 dias que ele fez o seu retorno à pátria espiritual. Concluiu assim a sua tarefa, e é justo que aquele que cumpre a sua missão retorne à casa do Pai para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. E assim nós endereçamos as nossas vibrações ao nosso irmão, aonde ele estiver, e também aos familiares que aqui se fazem presentes. Nós temos certeza, com seus corações inundados de saudade, das lembranças felizes que vivenciaram com o nosso irmão. E também a gente sabe que se estão na casa espírita é porque já estão de posse desta dádiva que o Pai nos concedeu e que Jesus nos prometeu que nos queria enviar o Consolador, e que Allan Kardec, no século XIX, concretizou esta fala de Jesus, trazendo esclarecimento, provas incontestáveis sobre a sobrevivência da alma. O espírito, ele pré-existe ao berço e sobrevive após o túmulo, né? Então isso é muito importante, esse conhecimento, porque ele traz um alento para as nossas almas. Aí você faz a prece. E lembrando também que, numa conversa hoje com a nossa amiga Luz Dalma, a gente estava conversando, ela diz também que há poucos dias, né, faleceu um irmão, né, do seu Eubani, que é o Ildemi, né, Luz Dalma? Que é o Ildemi. Então nós vamos incluir também, né, este irmão nas nossas orações, que onde quer que eles estejam neste momento, eles recebam as nossas vibrações, as nossas orações e o nosso desejo sincero de que o mais rápido possível eles possam estar buscando, né, a continuação da jornada evolutiva deles no plano espiritual. Então a gente
agradece por este momento. Agradecemos a São Vicente de Paulo, que é o protetor espiritual da nossa casa de oração, que tem nos dado aqui sempre a oportunidade do aprendizado. E que esta equipe espiritual, já aqui a postos, designada à proteção do nosso expediente, possa abençoar a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, como também os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando o nosso expediente dessa noite através da rádio Sintonia no Bem. Que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos o auxílio espiritual desta noite. Que sabemos, a casa espírita é um hospital para todos nós que necessitamos de auxílio. Então, assim, São Vicente querido, nós contamos com a sua proteção, mais uma vez, do nosso expediente desta noite. E que assim seja. E é bom que nós possamos lembrar sempre, em especial também os familiares, que os familiares e o nosso irmão Ilbani e o Ildemi, que já está há mais tempo, mas também passou e também passa, ainda, porque não é fácil desvencilhar dos afetos e dos liames materiais, Então, lembrar sempre que o nosso irmão Ilbani despediu de muitos, e a família, cada um, despediu apenas dele. Não que nós não devamos chorar, pelos nossos entes queridos que nos antecedem, mas é bom que sempre a gente lembre que para eles também não é muito fácil eles despedir de muitos corações queridos, E para nossa reflexão desta noite, nós trouxemos um texto do livro Pão Nosso, que trata de curas. E é justamente o nosso propósito, É como o Reiner disse, que a casa espírita é um hospital, mas também é uma escola, É um hospital que cura e nos permite curar as nossas mazelas através do aprendizado. Então, nesta mensagem, Emmanuel, ele comenta um versículo que está no Evangelho de Mateus, falando o seguinte: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, e Lucas também registra esta fala de Jesus. Então, o que é que Jesus quis nos transmitir através desta fala, curai os enfermos. Jesus não estava fazendo referência
as enfermidades propriamente do corpo. Por quê? Porque as enfermidades do corpo refletem as dificuldades que a alma tem da prática, né? Do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, as nossas enfermidades são causadas, a maioria, né? Podemos até dizer, é pelo apego que nós temos ainda, né? À vida material, à matéria. Ou nós nos apegamos a pessoas, ou a coisas, objetos, ou também a situações. E isto, esse amor, essa ligação com a matéria é tão forte que ela chega a nos dominar por muitos e muitos, às vezes milênios, porque nós somos espíritos milenares. Há quantos, né, milênios nós estamos ainda passando por esse processo evolutivo. Estivemos no mundo de expiação, aliás, no mundo primitivo, estamos nesse mundo de provas e expiações e caminhando para o mundo de regeneração. Então, este apego nosso, né, é tão exagerado que nós chegamos a impregnar o nosso corpo destas energias deletérias, né? Pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, nós criamos as enfermidades. Enquanto nós estamos nessa condição de enfermos, o que acontece? Nós estamos distanciados do reino de Deus, porque o reino de Deus é um estado de alma, é um estado de alma. E a enfermidade, ela vem não como um castigo, mas uma forma de cura. A nossa cura é feita através das enfermidades. Por mais que nós julguemos, né, dolorosas as enfermidades, mas na verdade elas são uma bênção, porque é muito pior, a situação pior era quando nós estávamos, né, de posse dos nossos recursos, da nossa liberdade, né, fazendo mau uso e adquirindo as enfermidades. Então a enfermidade já é a própria libertação, é a cura da alma, né? É uma forma que nós temos para agradecer a Deus por esse recurso, por esse remédio, né? E é tão interessante que às vezes a gente tem um olhar assim diferente para a enfermidade, sem entender o objetivo dela, né? Real.
que é a nossa cura interior. Até o irmão X tem uma crônica interessante que ele fala de um doente que estava hospitalizado e passando por dores horríveis. E a mãe, que estava no estado já espiritual melhor, com entendimento das verdades espirituais, aflita, ali ao lado do filho, buscando, querendo encontrar recursos para diminuir aquele sofrimento, aquela dor. Ele tinha dores horríveis, horríveis. E a mãe então vai em busca de uma equipe espiritual, porque ela não suportava, ver o filho padecendo aquelas dores horríveis. Então a equipe espiritual, como ela tinha mérito, se prontificou a ir lá atender aquela mãe. Eles adentraram o hospital, entraram em contato com o guia espiritual daquela instituição e foram lá ver o doente. Eles fizeram uma análise e falaram com a mãe o seguinte: nós queremos que você anote, faça anotação do comportamento do seu filho durante um mês, e depois a gente volta aqui para a gente ver, como que nós vamos proceder em relação ao atendimento, do problema dele. E assim eles despediram, retiraram, e a mãe ficou ali. E eles já deixaram ali, também fizeram aplicação de recursos energéticos, para dar uma melhorada ali naquele momento. Despediram e foram. E a mãe ficou. E a mãe ficou observando para notar. Então o que ela pôde perceber? Que o filho dela só era bom quando ele estava passando por dores fortes. Ele melhorava, ele começava a lembrar dos amigos que não estavam visitando, os familiares ingratos, as pessoas que deviam para ele. Ele ia ficar bom, e quando ele saísse, eles iam ver com ele o que ele ia fazer, para receber as contas, Então, a mãe foi vendo aquela situação, e ela percebeu que o filho dela só era bom quando ele estava com aquelas dores fortes. Aí ele era humilde, falava manso com as pessoas, orava, falava em Deus. Então, a gente vê, que a enfermidade, ela existe em nosso próprio benefício, é para nossa cura, mesmo a cura da alma. Então o espírito também, quando chega nesse estágio, por mais rebelde que às vezes, no caso desse rapaz, que estava mas ele já estava recebendo
a ajuda intercessória, né, pela mãe, e com certeza futuramente ele iria tirar um benefício daquela situação, né, para o seu crescimento espiritual. E também a cura, né? Os benfeitores têm falado sempre também que nós temos que aprender, ela vai nos levar, a enfermidade, a valorizar também a saúde. Porque a saúde, ela depende também de nós, né? Dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E hoje a gente vê o movimento espírita que está trabalhando no cristianismo redivivo, trazendo todos os ensinamentos de Jesus, nos levando a refletir sobre os mesmos, né? Para o nosso benefício, nosso crescimento, a gente tirar proveito das experiências aqui da vida material. Não só em relação a serviço, porque às vezes tem pessoas que veem o bem de uma forma distorcida. Ele pensa assim que ele tem que fazer o bem, às vezes até foge de determinadas compromissos, responsabilidades para a prática do bem. Ele tem assim muita ação, mas não tem muita qualidade naquilo que ele faz. É o sentimento, né? Quer dizer, ele faz muita coisa, mas às vezes aquilo que ele precisa mais de olhar para a impaciência, para a intolerância, para a ansiedade, para as questões da alma, né? Às vezes ele não aceita, ele não tem essa disponibilidade para orar, aí buscar essa cura real, né? Que é a cura da alma, e a medicação são os sentimentos, a paciência mesmo, né? Como que nós adquirimos paciência? É convivendo com pessoas difíceis, aquelas pessoas que acessa a nossa impaciência. Por que proveito que a gente pode tirar disso? Elas estão dando uma grande oportunidade para a gente olhar para a nossa impaciência e assim buscar transmutar aquela impaciência pela paciência, pela calma, pela compreensão, né? Então, de forma que nesse processo evolutivo nosso, a doença, né, e a cura tem um papel de suma importância. Vai nos levar a então entendimento, a alcançar este reino, né, divino, que é estarmos harmonizados com a lei
divina, né? Amando a Deus e ao próximo como a si mesmo, e dentro do estádio de tranquilidade, sem fugir às responsabilidades do Espírito diante da lei divina. Pode falar um pouquinho. Bom, gente, então a gente tinha programado, né, essa leitura, a cura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, né, o nosso querido Chico Xavier. Mas a Valnei já fez um esboço aqui muito interessante sobre a cura, né, com a história do irmão X, que é uma história muito interessante e que realmente retrata, né, infelizmente, a maioria de nós, seres humanos, hoje. Então, dando uma mudada aqui um pouco no panorama da nossa fala, a Luz Dalma teve a oportunidade de me passar aqui uma lembrancinha no WhatsApp. E aí eu quero ler essa lembrancinha aqui. Eu creio que algum dos familiares que escreveu essas palavras, né? Se ele estiver presente aí, esse familiar que escreveu essas palavras, eu quero parabenizar, porque realmente o Ricardo, o filho dele, o Ricardo, parabéns, tá? Foram palavras muito bem colocadas e sentidas de coração mesmo, porque eu estava lendo, e eu achei oportuno. Então ela diz assim, o Ricardo comentou assim: muitos são os inconformados com sua partida, mas a certeza de que foi chamado por Jesus, por estar pronto e ter cumprido sua missão na terra, nos dá o consolo de que estás muito bem e sempre estarás olhando por nós. Tudo nós fizemos para que sua vida não se extinguisse, mas Deus assim quis. Seja feita a sua vontade. Dele guardamos o exemplo de trabalho, honestidade e amor à família e aos amigos, sem exigir recompensa. Deixou em nossos corações uma profunda saudade pelo tempo que viveu entre nós. Saudades de esposa, filhos, netos, noras e irmãos, parentes e amigos. Ilbani Gomes Pereira, nascido 13/4/1938, falecimento 10/6/2023. Então, o nosso irmão deixou um rastro, né, de vivência. Ele viveu 85. Se eu não tiver errado as contas, ia fazer 85? Isso. Já fez 85, ia fazer 86, né? Então, assim, eu acho que essas palavras demonstram muito o carinho do filho que está aqui e de toda a família. Porque a gente vê e sente nessas palavras a energia de gratidão, né? A energia de gratidão pelo seu Ilbani, pelo tempo que eles puderam conviver juntos, e essa lembrança da alegria, dos momentos bons, dos momentos difíceis que passaram, fica gravados, né, no coração. E essas palavras marcou fundo também no meu coração, viu, Ricardo? Parabéns pelas palavras e que o seu Ilbani possa estar recebendo todo esse carinho, né, de toda a família, do filho, da esposa e de todos os familiares. É o que realmente, né, ele alcançou, é o que Jesus falou, é pelos rastros que ele deixou de luz no coração das pessoas que faziam parte da sua convivência, né? É o reino
divino, é o reino de Deus. Isso é muito importante. A gente pensar nessa condição, né? Porque é libertador para a família e para o próprio espírito. São espíritos que retornam com a consciência tranquila, que fizeram tudo o que podiam, né? E com isso semeou no coração das pessoas uma semente de amor. Ele conquistou vários corações. Até eu abro um parênteses aqui também, que normalmente nesses trabalhos que é de 7º dia de um mês, são poucas pessoas da família que costumam aparecer, até mesmo de religiosos. Interessante, né? Eu estou surpresa com a quantidade de corações, né? Amigos queridos, né? Do Ildemir aqui presente. Vocês estão assim de parabéns por este testemunho, né? De reconhecimento. Isso é muito bonito numa família. A gente sabe que todos que estão aqui vieram de livre e espontânea vontade e realmente com o objetivo de dar testemunho deste afeto. E conversando com a Luz Dalma hoje, um prazo, né? Ela me relatou alguns momentos, alguns detalhes assim, da vida do seu Ilbani, né, que eu achei interessante. Assim, ele realmente, o que o Ricardo descreveu aqui na mensagem, pelo que a Luz Dalma me contou, é o que realmente ele foi, né? Então, ele é, né, porque nós espíritas não podemos falar foi. Então, ela me relatou que ele, né, tinha o trabalho dele, era muito querido no trabalho, onde ele trabalhava, né, inclusive uns irmãos mais bem financeiramente dele, depois eles o presentearam com um caminhão onde ele foi trabalhar por conta própria, né, Luz Dalma? E aí ele trabalhou feliz com esse caminhão e tudo. Depois ele teve a infelicidade do caminhão ter sido roubado. Então, assim, a gente vê que a história de vida dele, ele é querido, né, em todos os lugares que ele passou, não só no seio da família. Então isso é muito importante a gente lembrar, né, e ficar com esses momentos na nossa mente e nos nossos corações. E o mais importante, né, como ele viveu toda a vida dele, mostrando o exemplo que ele gostaria de ser seguido, o mais importante é nós também, né, buscarmos este exemplo. Porque através deste exemplo, que possamos viver bem, para que nós possamos morrer bem. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Então, como é viver bem, né? É como a vida do seu Ilbani. Ser uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa querida dentro da sua família, no meio social. Então, assim, mais ou menos esse ritmo, para a gente colocar para a nossa vida, né? A gente viver bem, para poder morrer bem. E a gratidão do Ricardo e dos familiares é muito importante. É o alimento, né, para a alma que retorna à casa do Pai, né? Ele se sente assim fortalecido. Tem até um outro caso do irmão X, de um senhor que ele era até bem financeiramente,
Ele tinha até assim, merecimentos, porque era até uma pessoa trabalhadora, era honesta, mas ele não passou valores assim para os filhos. Aqueles pais que acham assim que os filhos, os desejos dos filhos têm que ser satisfeitos, né? E tá assim bom. Então ele morre. Ele é chamado de volta, né, para a casa do pai. E aí ele pensava assim que ele, por ser um homem bom, a família dele estaria assim entristecida, desolada com a falta dele. E ele tinha mérito, né, para assistir a missa de 7º dia. E ele foi assistir essa missa, estava presente. Mas o quadro que ele viu era totalmente diferente. Os filhos já inimigos por causa das coisas materiais, né? Por causa de heranças. As filhas já sem assim o pai já estava levando vida desregrada pela herança, né? Queria assim receber, estava recebendo, levando uma vida desregrada, já não estava preocupando mais com os filhos também. Os filhos homens, todos também inimigos. E ele ficou assim de uma tristeza tão grande que ele depois pediu aos benfeitores, quando ele fosse nascer novamente, ele gostaria de nascer no Rio de Janeiro, como é que chama aquele negócio? Na favela, numa favela no Rio de Janeiro, de muita dificuldade e, se possível, com a mãe deficiente física, né? Quer dizer, você pensa que situação que ele preferiu ao deparar com aquilo que ele tinha deixado, né? Para a família. Deixou bens, mas não passou valores. É o caso, né, que a gente está vendo com o Eudemir, os filhos, o filho reconhecido. E o Bani. E o Bani. Então, o nosso tempo já quase esgotado, né? O seu Ubani, então, a gente conhece a história da Valneir, e ela veio só ilustrar, né, para a gente, e firmar mesmo que o seu Ubani, né, o principal herança que ele deixou, foi a herança realmente que nós acreditamos que vale, né, que é a herança do exemplo. Então, ele deixou um exemplo a ser seguido, né, pelo seu filho, pelo netinho, pelos mais novos que estão aí na caminhada, né, Valneir? Nós está com o tempo esgotado, né, a gente fazer. Mas isso nós não estamos tocando nas questões materiais, não. Isso aí é outra coisa, nosso problema. É o espiritual e o moral, né? Então nós reforçamos a nossa rogativa em favor do nosso irmão e o Bani, aonde ele estiver, que ele possa receber as nossas vibrações, as vibrações amorosas, carinhosas, saudosas dos familiares aqui presentes, que ele possa se sentir fortalecido com estas energias, assim também como seu irmão Eudemir, que ele também possa receber as nossas vibrações
E nós ainda rogamos aos benfeitores espirituais que dirigem esta casa, que possam dar todo o respaldo espiritual para a família que aqui permanece. Que eles possam receber os estímulos da esperança, se sentir fortalecidos pela certeza da continuidade da vida, de novos encontros com o nosso irmão e reencontro nesta ou em outra vida. Nós dispomos de um recurso maravilhoso, porque todas as noites nós morremos, o que o sono, nos permite deixar o corpo e adentrar o mundo espiritual, e assim a gente encontrar através do sono, do sonho, aqueles que nós amamos. Então, que brevemente a espiritualidade possa dar permissão e orientar estes encontros da família. E assim nós rogamos aos médicos, enfermeiros espirituais que aqui se fazem presentes para atender cada coração aqui nesta noite, envolvendo cada um num halo de esperança, de paz, de humildade, de paciência, para que todos possam sair daqui desta noite com seus corações renovados, com disposição sincera da prática da lei de justiça, de amor e de caridade, com a vontade também de ser benevolente com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Porque a bagagem do espírito imortal é constituída por esses valores. E assim, que essas energias salutares transmitidas por esses médicos espirituais alcance os nossos familiares, encarnados, também os desencarnados, que possam também alcançar os nossos irmãos que estão passando por provas dolorosas, seja com enfermidades, com dificuldade financeira, seja por abandono, seja por um transtorno mental. Não importa onde a dor se fizer presente, que os benfeitores espirituais possam levar o lenitivo. Assim que os hospitais da nossa cidade sejam também visitados, todos os irmãos que ali se encontram, nas UTIs, mesmo aqueles que estão nos quartos, que cada um receba também estas dádivas espirituais renovadoras. E assim, vamos rogar em favor da fluidificação das águas que estão expostas sobre a mesa desta casa, que sejamos avaliados
e que sejam colocadas as medicações necessárias, adequadas às nossas necessidades. Cada um também mentalize o seu lar. Mentalize os recipientes de água. Mentalize Jesus envolvendo estes recipientes de água numa energia curadora, de forma que todos que fizerem uso destas águas sejam aliviados dos seus males físicos e espirituais. E assim nós agradecemos as bênçãos desta noite e encerramos dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra com todas as criaturas. Que Jesus, Maria, nos acompanhe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão. Assim seja. E a água fluidificada está aqui na mesa, aqui na saída. Quem desejar tomar água fluidificada está aqui. Tá? Obrigado a todos e todos possamos seguir aos nossos lares, né, confiantes das bênçãos recebidas nesta noite. E a gente agradece a família do Ildemir pela confiança na nossa casa, de ter nos dado essa oportunidade de orarmos com vocês.